Dia, povo de Deus, povo bom, povo maravilhoso. Chegando aqui nesse dia 1º de março do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025, começando mais um mês, encerrando uma semana e começando um mês, né? Isso é bom. Temos que ter nossos objetivos para o mês de março, nossas metas, mas a meta principal é sempre nos aproximarmos mais de Deus, da palavra de Deus, sermos um cristão melhor, procurarmos sempre aprender alguma coisa nova que nos leve, que nos encaminhe para o reino do céu. A cada dia que estamos vivendo é uma bênção de Deus, mas também devemos lembrar que a cada dia que estamos aqui, nos aproximamos mais da nossa prestação de conta com o Pai Celestial. Então nós temos que tentar sempre, a cada dia, colocar sempre coisas positivas na nossa história, para que a gente possa apresentar a Jesus os nossos feitos, as nossas conquistas, as nossas caridades, os nossos perdões, o que fizemos de bom. E para isso precisamos fazer isso todos os dias. A palavra de Deus sempre é muito atual, sempre vem nos trazer todos os dias uma lição, um ensinamento, vem nos mostrar que só Jesus é o caminho. Então, que você também possa, nesse mês de março, nesse mês que se inicia hoje, trazer para dentro da sua casa, da sua igreja doméstica, sempre a palavra de Deus. E o evangelho de hoje, nesse dia 1º de março, é o evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho desse dia 1º de março de 2025, Jesus está dizendo para nós sermos como crianças, para sermos humildes, para sermos pequenos diante de Deus. Para sermos pequenos diante de Deus, nós temos que ter humildade, temos que ter a caridade e temos que ter o dom do perdão. Um coração manso e humilde, para assim a gente poder ser como Deus quer que a gente seja. Não estamos aqui falando de dinheiro, de posses, tudo isso não importa para Deus. O que importa é a sua humildade, o seu caráter, a sua honestidade e a sua misericórdia para com os pequeninos. Porque o Evangelho de Deus diz que fazer o bem a todos os pequeninos. Quem são os pequeninos? Os necessitados, os idosos, as crianças. E nós também, para herdarmos o reino de Deus, temos que nos fazer pequenos. Muitas vezes nós estamos numa situação tão boa financeiramente, né? Estruturados, com saúde boa, uma família organizada, e muitas pessoas se colocam como autossuficientes, não precisam de Deus. Você pode até estar nessa situação, mas dizer assim: eu não preciso de pessoas, mas de Deus você nunca pode dizer que não precisa, porque diante de Deus a gente tem que se fazer como as crianças, pequenas, humildes e sinceras. E a palavra de Deus hoje diz: quem não for como as crianças, não entrará no reino de Deus. Por quê? Porque só nos pertence essa vida porque Ele permitiu. As coisas materiais que você possa possuir, até às vezes muito dinheiro, muitos bens, foi Ele que permitiu. Então, não devemos nos colocar como não necessitados de Deus, porque precisamos todos os dias dele, precisamos todos os momentos. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Por isso que a gente tem que ter essa humildade, essa compreensão. Faça-se como as crianças, que são dependentes dos pais. Nós também somos dependentes do Pai Celestial.
É importante que a gente use a palavra de Deus que está na Santa Bíblia, a palavra que está escrita desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para nos orientar, para orientar a sua família. As pessoas às vezes dizem, mas Flávio, o mundo de hoje é tão complicado. Antigamente também era. Não era fácil para os santos. Quantos mártires na Igreja Católica? Quantos morreram por defender o Evangelho? Vocês acham que era fácil? Era fácil também para os primeiros cristãos, onde eles tinham que se reunir às escondidas, onde eles tinham que usar símbolos nas portas para os outros cristãos identificarem que ali tinha uma casa de cristão. E muitas vezes as dificuldades que temos hoje é culpa da própria humanidade, que vem cada vez mais se isolando, construindo muros cada vez mais altos. A divisão de renda, que às vezes nós nos calamos. Uns ficam com muito, e muito mesmo, outros ficam sem nada. Isso provoca a violência, né? Os assaltos, os roubos. Por quê? Porque às vezes as divisões de renda são injustas. Sabemos que tem aquelas pessoas que querem viver do mal mesmo, não querem trabalhar, não querem estudar, querem viver de roubar os outros. Mas sabemos também que tem situações que muitos ficam na miséria, porque às vezes nós, como cristãos, não falamos, não abrimos a boca, não lutamos por os nossos direitos. E no mundo inteiro a divisão de renda está cada vez mais se estreitando. Hoje, no Brasil, 90% da riqueza está na mão de 5% da população, né? Então fica 10% para o restante. Fica 10% para muita gente, enquanto a renda se concentra na mão de poucos. Então, Jesus veio para denunciar tudo isso. Jesus veio para dizer: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos querendo dar a César o que é de César e dar a César também o que é de Deus, porque estamos nos colocando numa posição de sempre assim: se eu me der bem, o resto não interessa. Se eu estou recebendo a minha parte, o resto não interessa. Então isso não é atitude cristã. Então o Evangelho de hoje diz o quê? Sejam como as crianças. Sejam como as crianças. Se coloque diante de Deus sempre pequenino. Sempre pequenino. Não é porque você está com saúde, está com dinheiro no bolso, está tudo em ordem, aí é que você tem que colocar o joelho no chão. Por quê? Porque a tempestade pode vir em qualquer momento. Coloque-se sempre em oração, por você, por sua casa, para que assim você possa se aproximar mais de Deus. Como dizia Santa Teresinha, só Deus me basta. Só Deus nos basta. Quando estamos em Deus, quando estamos voltados para as coisas de Deus, enfrentamos os nossos problemas, nossas dificuldades com outro olhar. Muitas vezes nós damos importância demais às coisas que vêm para nos atingir. E o que importa não é as coisas que acontecem, mas é como você reage às coisas. O que importa é isso. Às vezes nos agoniamos, nos aperreamos por bobagens. Valorizamos demais os acontecimentos. E às vezes, se nós também não dermos atenção às coisas que não importam, isso é bem melhor para nós. Então, que nesse dia primeiro você possa refletir juntamente com sua família e também possa procurar ouvir a palavra de Deus. Pedir a você que compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com seus grupos de trabalho, para que possa chegar a mais e mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe.